Ramsés II, o grande faraó do Egito e os segredos ocultos de sua busca pela imortalidade. Imagine um homem que governou por 66 anos, construiu monumentos colossais que desafiam a engenharia moderna, comandou exércitos que fizeram o mundo antigo tremer, gerou mais de 100 filhos, e mesmo após 3 milênios de sua morte, sua múmia ainda impressiona pela preservação quase perfeita. Este homem não era apenas um rei. Era Ramsés II, o faraó que transformou sua existência mortal em uma obsessão divina pela eternidade. Mas o que poucos sabem é que por trás das grandiosas estátuas e templos magníficos esconde-se uma história sombria de rituais secretos, textos proibidos e uma busca implacável por algo que nenhum mortal deveria possuir: a verdadeira imortalidade. O nascimento de um Deus vivo. Ramsés II nasceu por volta de 1303 a.C., em uma época em que o Egito já era uma civilização milenar. Filho de Sete I e da rainha Tuia, o jovem príncipe foi preparado desde a infância para assumir o trono dos faraós. Mas Ramsés não queria apenas governar. Ele desejava transcender os limites da mortalidade humana e garantir sua existência eterna não apenas no além, mas também na memória da humanidade. Aos 25 anos, quando ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Ramsés já havia acompanhado campanhas militares e absorvido os ensinamentos dos sacerdotes mais poderosos do Egito. Estes sacerdotes guardavam conhecimentos ancestrais sobre os rituais de mumificação, os segredos do Ka, a força vital, e do Ba, a alma, e as fórmulas mágicas contidas no livro dos mortos. O jovem faraó compreendeu rapidamente que para alcançar a imortalidade precisaria de algo mais do que riquezas e poder militar. A obsessão monumental. Ramsés II empreendeu o mais ambicioso programa de construção que o mundo antigo já havia testemunhado. Não se tratava apenas de vaidade ou demonstração de poder. Cada templo, cada estátua colossal, cada inscrição hieroglífica fazia parte de um plano meticulosamente elaborado para perpetuar sua essência através dos séculos. O templo de Abu Simbel é talvez o exemplo mais impressionante desta estratégia. Esculpido diretamente na rocha, apresenta 4 estátuas colossais de Ramsés sentado, cada uma com mais de 20 metros de altura. Mas o verdadeiro prodígio não está apenas no tamanho. 2 vezes por ano, nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios do sol penetram 65 metros pelo interior do templo e iluminam perfeitamente as estátuas de Ramsés e dos deuses Amon-Ra e Ra-Horakhti, deixando na penumbra apenas a estátua de Ptah, deus das trevas. Este fenômeno astronômico não era acidental. Demonstrava o domínio dos arquitetos egípcios sobre conhecimentos celestiais e reforçava a conexão divina de Ramsés com o cosmos. O Ramesseum, seu templo mortuário em Tebas, era outro componente crucial desta busca pela eternidade. Lá sacerdotes realizavam oferendas diárias ao Ka de Ramsés, sustentando magicamente sua força vital. As paredes estavam cobertas com relevos que narravam suas vitórias militares, especialmente a Batalha de Kadesh contra os hititas, travada em 1274 a.C. Embora historicamente o confronto tenha terminado em impasse, Ramsés mandou registrar uma versão heróica, onde ele, praticamente sozinho, derrotava milhares de inimigos com a ajuda dos deuses. Os rituais secretos da imortalidade. Nos corredores ocultos dos templos, longe dos olhos do povo, Ramsés participava de cerimônias conhecidas apenas pelos sacerdotes de mais alto escalão. Textos fragmentados encontrados em tumbas da época sugerem que o faraó buscava ativamente os segredos da regeneração física, não apenas espiritual.
O ritual de Heb-Sed, ou Festival de Renovação, tradicionalmente celebrado no 30 ano de reinado, ganhava com Ramsés uma dimensão extraordinária. Enquanto outros faraós o realizavam uma ou duas vezes, Ramsés celebrou-o pelo menos 14 vezes durante seu longo reinado. Este festival não era apenas simbólico. Envolvia complexos rituais mágicos destinados a rejuvenescer fisicamente o faraó, restaurando sua força vital e prolongando sua vida além dos limites naturais. Segundo inscrições descobertas no templo de Luxor, Ramsés consultava regularmente com os mestres dos segredos, sacerdotes especializados em textos arcanos que datavam das primeiras dinastias. Estes textos, muitos dos quais se perderam na história, continham fórmulas para a preparação de elixires, uso de cristais e minerais com propriedades mágicas, e invocações a entidades primordiais do panteão egípcio. A múmia que desafia o tempo. Quando Ramsés II finalmente faleceu, aos impressionantes 90 anos, uma idade extraordinária para os padrões da época, seu corpo foi submetido ao mais elaborado processo de mumificação já realizado. Os embalsamadores trabalharam durante 70 dias, empregando técnicas que permanecem parcialmente misteriosas até hoje. A múmia de Ramsés, descoberta em 1881 no esconderijo real de Deir el-Bahari, apresenta uma preservação notável. Quando foi examinada em Paris, em 1976, para tratamento contra fungos, os cientistas ficaram perplexos com a qualidade da conservação. Seu cabelo ruivo acastanhado estava intacto, seus traços faciais preservados, e análises revelaram a presença de substâncias ainda não completamente identificadas no processo de mumificação. Mais intrigante ainda, estudos radiológicos mostraram que Ramsés sofria de artrite severa, problemas dentários e possível arteriosclerose, mas sua coluna permanecia estranhamente bem preservada, e alguns ossos apresentavam uma densidade incomum para alguém de sua idade avançada. Teria o faraó realmente descoberto algum método para retardar o envelhecimento físico? O legado eterno. A busca de Ramsés pela imortalidade foi, de certa forma, bem-sucedida. 3.000 anos após sua morte, seu nome ainda ressoa através das eras. Seus monumentos continuam de pé, desafiando o tempo e inspirando admiração. Sua múmia, preservada nos museus modernos, permite que milhões de pessoas olhem diretamente para o rosto de um homem que caminhou pela Terra há milênios. Mas será que Ramsés alcançou apenas a imortalidade da memória? Ou teria ele descoberto segredos mais profundos? Os textos que consultou, os rituais que praticou e as substâncias que utilizou permanecem em grande parte perdidos ou indecifrados. Nas câmaras ainda não exploradas sob as areias do Egito, nas bibliotecas secretas que podem existir sob os templos, talvez residam respostas para perguntas que a humanidade ainda não aprendeu a formular. Ramsés II, o Grande, o filho de Ra, o touro poderoso, demonstrou que a verdadeira imortalidade não reside apenas em viver para sempre, mas em criar um legado tão monumental, tão profundamente entrelaçado com o tecido da história humana, que a própria existência se torna atemporal. Ele não apenas construiu templos de pedra, construiu um templo na eternidade, onde seu nome será pronunciado enquanto houver quem se maravilhe com os mistérios do Egito antigo. E assim, enquanto contemplamos suas estátuas colossais ou olhamos para sua múmia preservada, somos forçados a confrontar a mesma questão que obcecou o grande faraó. O que significa realmente ser imortal? Talvez Ramsés, em sua sabedoria divina, tenha compreendido que a imortalidade não é escapar da morte, mas transcendê-la através de obras que ecoam através das eras, tornando-se parte permanente da consciência coletiva da humanidade.